Bem-vindos ao episódio Pode Cuidar da Sua. Hoje vamos falar sobre um assunto que pesa muito na vida das mães, o burnout materno. A gente, é meio difícil falar isso. E esse papo eu trouxe uma amiga querida, a Mari. Ela é mãe da Luísa e ela também é psicóloga. Então ela vai trazer um assunto um pouco técnico, explicando pra gente como funciona, mas com a vivência de uma mãe de verdade. Mari, obrigada por ter vindo. Prazer, amiga. Muito obrigada. E vamos começar com você me dizendo, antes da gente começar esse assunto como Mari psicóloga, vamos falar sobre um pouquinho da Mari mãe. Sim, né? Sim. E me fala como que foi a chegada da Luísa na sua vida. Prazer, né? Eu sou a Mariana, eu sou psicóloga, eu sou mãe da Luísa, que daqui 2 semanas completa 4 anos de idade. Ah, linda. Né? Uma fofa, uma esperta. A chegada dela foi muito assim, planejada, né? Por mim e pelo meu esposo. Foi um momento assim que a gente estruturou. Ela veio numa pandemia, então assim, a gente estava totalmente preso dentro de casa, sem comunicação, sem muitas vezes os familiares poderem ver a minha barriga, os amigos, né? Então assim, a gente teve que se adaptar com essa etapa que todos nós vivenciamos naquele momento, né? Sim. A Luísa, eu e minha esposa, a gente estudou muito, né, na relação de um parto normal. A Luísa veio um parto normal, que nós chamamos de parto humanizado. Né? Corajosa essa minha amiga. E da Dona Luísa é incrível. A Dona Luísa, ela já, assim, foi muito desejada, né, por nós. Ela é uma menininha incrível, inteligente, esperta, sapeca. Ela né? é Então, maravilhosa. ela faz a alegria. Temos que muitas vezes ser muito firmes com ela, porque 4 anos eu tô entendendo que é a idade do novo sucesso, né? A ser vivenciada ali. Adolescência do bebê. Não sei quando essa adolescência dessas crianças vai acabar. Mas... Amiga, e o que mudou na sua rotina depois que você se tornou mãe? Olha, muito uma pressão, né? Então assim, a pressão de dar certo. De sentir ela segura sobre a minha segurança. Então assim, mudou muito a minha relação do meu estado de alerta. Precisei estar muito em estado de alerta com a chegada da Luísa. Sim. Então assim, a minha rotina foi toda mudada a princípio a favor dela, né? Então assim, a Luísa, ela mamou no peito, ela mamou até 1 ano e 4 meses, né, de livre demanda. Aí com 1 ano e 4 meses eu decidi, né, que era hora e necessário que ela saísse do peito, né? Então assim, foi aquele novo processo sobre estar junto, né? Porque a gente se sente que ali quando a gente está amamentando, a gente só acha que é aquele momento, né, do vínculo materno. Sim, dá até dó de tirar, né? Que a gente tem medo de perder esse vínculo, né? Mas quando você tira, quando você se permite vivenciar também essa nova experiência que não é fácil, você se permite viver um outro vínculo muito melhor. Um vínculo, parece que real. Sim. Né? Então, essas foram diversas mudanças, né? E encaixando o trabalho, né, na maternidade, eu abri mão do CLT para viver uma vida de autônoma. Então, assim, saiu a Mariana do CLT, virou a Mariana só psicóloga. Antes você era CLT, mas você também atendia? Atendia depois do horário do trabalho, né? Então, assim, isso precisou também ser alterado, porque após o trabalho eu precisava estar com ela. Sim. Então, para mim, eu não consegui mais conciliar essa dupla jornada. Sim. Então, sai o CLT, que foi um momento importante, foi necessário falar não para ele, e entra a Mariana, psicóloga. A Mariana, psicóloga, mãe da Lulu. Ô Mai, e quando você se tornou mãe, você acha que a sua profissão, a psicologia, ela te ajudou ou ela te trouxe mais cobranças? Como que você lidou com isso? Muito meio termo, eu tive que lidar muito com isso no começo, né? Eu nunca fui psicóloga infantil, né? Mas a partir da chegada da Luísa eu me propus a estudar mais, né? Nesse processo, então vinha muitas cobranças, né? Nós já se cobramos muito como mãe, né? Sim, então, quando você vivencia muito, né, a profissão também na maternidade,
é uma cobrança muito maior. Então eu aprendi muito a colocar um espaço, um limite, para que esse limite não invadisse, né, a minha demanda materna. Sim. Porque assim, a teoria linda, ela é incrível. Ela dá certo? Então, é uma outra proposta, né? Sim. A ser vivenciada, né? Sim. Porque aí entra muito a relação da frustração. E quando não dá certo a teoria? Sim. Né? Então eu trabalhei muito emocionalmente essa relação sobre a necessidade de dar esse espaço para mim, entendendo que ia ter possibilidade de dar certo e também não. Sim. Né? Então foi onde eu precisei separar. Agora a gente falando um pouquinho desse assunto que é pouco falado, mas que acho que muitas vivem e não sabem, né? Sim. O que seria o burnout Peraí, gente, vai sair. Burnout materno. O burnout materno, ele entra também numa exaustão, né, mental, física e emocional, né? Então é uma relação sobre uma sobrecarga, né, sobre esses fatores. E assim, ele não é muito dito na maternidade, mas ele é muito imposto na relação do trabalho, né? Sim. Então a gente acopla isso, essa jornada excessiva do trabalho. Sim. Né? Então a gente sai do externo e também traz para o interno, né? Que é ali no cuidado. Sim. E qual que são os primeiros alertas, assim, que a gente tem que falar assim, opa, acho que eu tô entrando nessa... Seria uma estafa mental? Sim, isso. Olha, um cansaço, que é aquele cansaço que você dorme, você deita, você descansa e ainda é como se você estivesse ali. A todo vapor, né? A cabeça não desliga, a cabeça não permite, né, você vivenciar nesse espaço do descanso. É muito uma relação de você não se sentir pertencente, não sentir estar ali no espaço, estar ali naquelas vivências, né? Eu acho que mãe tem muito disso mesmo, né? Que essa coisa de pertencimento, às vezes a gente vai tirar um cochilo no sofá à tarde, parece que tá errado, né? Se a gente não tiver o tempo todo atrás do filho, correndo pra lá e pra cá, cuidando de casa, cuidando das coisas, parece que a gente é literalmente uma vagabunda, né? Que você não tá fazendo o seu papel, né? Tem muito uma cobrança, né? A gente traz muito essa cobrança da época das nossas bisavós, tataravós, né? E o quanto que hoje ainda é muito esse tabu, né? É muito intenso, né? Na vida das mães. E aí tem uma outra demanda, né? A gente não pode reclamar porque foi uma escolha nossa. Exatamente. Sabia, né? Sabia. Ninguém sabe, não tem manual. Não tem. Não tem manual. Não tem. Um filho é diferente do outro. Eu falo por experiência própria. A Bruna tem 3 filhos incríveis, né? E ela sabe dessa relação, né? Que são 3 personalidades completamente diferentes. Completamente. Sim. Ô, amiga, e essa estafa, né, esse esgotamento mental, ele pode influenciar na relação entre mãe e filho, ou até mesmo entre mãe e a mulher e o marido? Sim, completamente, porque você não tem vontade. Você não tem vontade de dar afeto, receber afeto, você não tem vontade de fazer coisas simples, né? Que é sentar, brincar, né? E assim, você também não quer esse marido perto também, porque você tá exausta, então uma hora que ele chega, não, eu tô exausta, eu não quero. Sim. Né? É bem complicado, né? Porque às vezes até uma coisa que a gente levaria numa boa com a criança, a gente acaba brigando, né? Porque você tá cansada, às vezes você perde a paciência com a criança, não é nem porque a criança merecia que você perdesse a paciência, não é porque eles mereçam, não é isso, é que eles procuram, né? Mas, assim, tem hora que é uma coisa tão mínima que quando você não tá nervosa, quando você não tá nesse esgotamento, você lida melhor com a situação, né? Você consegue dar colo pro filho, não, filho, calma, não, só foi um suco que caiu. E quando você tá nesse esgotamento, você acaba, né, gritando, moleque, o que você fez? Eu me controlo muito hoje, porque você me conhece, né? Você sabe que eu sou uma pessoa meio, né, nervosa. Mas uma maternidade muito real. Né, meia, como que a gente pode falar? Nada
Nutella, um pouco raiz, talvez. Mas eu acho que eu gritava muito com os meninos por conta de esgotamento e não ver que era um esgotamento. Porque como eu invento muito, você vive de perto isso, eu exijo muito de mim, às vezes, acho que até por achar que eu não mereço um certo descanso. Às vezes eu tô o tempo todo, talvez no TDAH também, né, amiga? É um caso de dar uma olhadinha também, né? É sempre muito... várias abas, né, amiga, aberta, né? Sim. E aí eu tenho uma aba muito importante ali, né? Sim. A ser vivenciada, que são os filhos, né? E aí vira uma questão exaustiva, né? Exatamente. Então, igual você falou, que é muito interessante, né? Um surto vira um dilúvio. É, exatamente. É um negócio tão simples que nós derrubamos e aí quando a gente derruba, a gente só faz um... É só, a gente vai lá, a gente pega o pano e a gente limpa. E quando é a criança, vira um negócio desse tamanho. Sim. E qual que é os fatores que você acha que mais contribuem com isso? Tipo, uma falta de rede de apoio, talvez, a cobrança social, a comparação entre mães, principalmente nas redes, onde o mundo é perfeito. Incrível, amiga, pensar nisso, né? O quanto que muitas vezes a gente anula a necessidade de uma rede de apoio. Quem que é a rede de apoio? É os avós, é os tios, muitas vezes é os amigos, né? E o quanto a gente não se permite fazer esse pedido, né? Um pedido de socorro para essas pessoas, né? Por vergonha, muitas vezes por se anular. E aí tem muito essa relação, né? O quanto que a gente observa a rede social hoje trazendo muito essa cobrança de diversos formatos, né? Então, assim, a gente olha aquela rede social que a mãe tem 4 filhos e ela aparece ali plena. Pronta pra academia. E fazendo a frutinha picadinha, bonitinha, em forma de estrela. Um lanche. Mas aí a gente tem que pensar numa situação que é assim, a gente não posta tragédia na rede social. Não. A gente não posta quando a gente tá com dor de cabeça, a gente não posta quando aquele dia não deu certo, a gente vai postar de fato o dia que deu certo. Exatamente. Entendeu? E aí a gente se compara muito com o que deu certo. Mas você tá tão no momento dando as coisas erradas na sua cabeça, que aí você entra numa relação muito de anulação e entra muito sobre essa estafa, né? De não ser boa. Aí a gente entra muito nos pensamentos disfuncionais, né? Que eu não sou boa, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, eu não mereço, né? Sim. E o que não é verdade, né? Exatamente. Não tem regra, não tem nada, né? A gente vai conforme a música toca, né? Só que o povo não mostra isso. Na internet eu vejo muito que as mães perfeitas, né? É só o lado bom da história, é o que ela dá conta de fazer e não precisa de ninguém, ela dá conta sozinha. 300 filhos pra cuidar, a casa tá limpa, a comida tá feita, a roupa tá em dia, não tem roupa pra passar, eu nem passo roupa na minha casa mais do jeito que sai do varal. Às vezes fica na cama uns 30 dias corridos, mas é de lá pro guarda-roupa. E eu sou uma pessoa que mostro muito a minha vida na rede social. Sim. Mas eu só mostro o que eu quero. E tem gente que acha que eu mostro tudo. Tem gente que fala, né? Ai, só falta postar que tá cagando. Não, meu amor, não posto isso porque eu posto só o que eu quero. Exatamente. Não é 10% do meu dia. Essa semana mesmo eu fiquei ruim. E eu não postei. Eu sumi até hoje, eu apareci hoje nas redes sociais. Por quê? Porque eu não tava bem pra aparecer. E aí diversas vezes eu recebo mensagens de mães falando: nossa, como que você dá conta? Eu te admiro porque você dá conta. Eu falo: gata, eu não dou conta. Vai por mim, eu não dou conta. Só que eu posto o lado bom porque eu também acho que é uma forma de incentivar aquela mãe que às vezes acha que não tá dando conta de nada, que às vezes, tipo, ela vê a outra mãe que consegue, ela fala: não, se ela consegue, eu também consigo. Porém, nem sempre todo mundo enxerga dessa forma, né? Não. Infelizmente. Tem muita essa relação. E assim, eu admiro a Bruna. A Bruna é uma amiga minha de anos, né, Bruna? A gente tem uma trajetória desde os nossos 10 anos de idade. Sim. E a Bruna, antes de ter a Luísa, a Bruna sempre foi uma incentivadora, né? Total, gente. Quem fala que quem eu perceber que tem uma pontinha ali querendo ser mãe, eu tô aqui, ó. Vai! Não, nem antes de eu querer, né? É verdade. Então, trazendo como surpresa, ela foi uma das primeiras pessoas, né? A trazer, porque eu trouxe no salão, né? O teste do beta pra ela, né? Foi. Eu disse: amiga, olha isso daqui.
Nossa, tipo assim, trazer, na hora que ela viu aquilo, assim, aí ela foi uma das primeiras pessoas, ela me ajudou no meu chá de revelação. Eu que descobri que era a Lulu. Ela descobriu que foi a Lulu, né? Gente, com tudo fechado, essa menina achou um ser humano pra fazer o exame. Mas deu certo. E a menina que eu não tive veio pra minha amiga. Veio. Depois veio pra uma outra amiga e veio pra minha mãe. Pra minha mãe, pra minha mãe não, pra minha irmã. Mas eu, mãe de Cris, firme e forte aqui. Ô, amiga, você sente um pouco dessa pressão em você? Você já notou, assim, esse esgotamento, você já sentiu? Sim, por diversas vezes, né? Então, assim, o quanto que a gente se pega naquele dia exausto, né? Que você não dorme bem. Então, uma das questões também, né, desse esgotamento, né? Ela é muito dormir mal, você não consegue dormir bem. Então, se você não consegue dormir bem, você tem um dia muito mais exaustivo, um dia estressante, né? Um dia bem assim que parece que você não consegue desenvolver tudo aquilo que a gente planeja, né? Porque a gente é mãe, a gente não pode nem ter um caderninho, mas a gente tem um script, né? Sim. A gente tá sempre ali. Então a gente tem tudo para ser feito, né? Então eu já me peguei muito nesses dias assim, eu estou exausta. E aí quando eu trago muito essa relação de estar exausta, eu sempre analiso. E aí, que exaustão que a gente está falando? É uma exaustão física? É uma exaustão mental? Sim. Né? E assim, o quanto que é importante, né, a gente ter essa observação sobre nós. Sim. Né? E aí você trouxe também, voltando a uma pergunta anterior que você falou, o que a gente poderia fazer, né? Tipo, de importante, assim, o quanto que essa observação Sim. sobre o nosso emocional é valioso, Sim. de grande valia, se permitir Sim. ser um ser humano, entender que você também tem os defeitos. E às vezes precisar ser fraca, né? Você precisa ser fraca, você precisa pedir ajuda, né? Então, muito importante isso, porque é que um pouco as pessoas, a sociedade está acostumada a julgar muito, né? Se você pede ajuda, às vezes até ajuda, mas por trás estaria lá, não deu conta. Tá bem veio pedir. E às vezes até por isso que as mães não pedem ajuda, por medo disso daí, de, viu? Eu falei que não ia dar conta. Sim. Parece que as pessoas torcem pra você não dar conta, né? E eu acho que é por isso que a gente se cobra cada vez mais, em não deixar o outro ter razão. E a gente tem aqui mesmo, não tá nem aí pro outro, né? Mas entra muito nessa relação, né? Tipo, o quanto que a gente também, nós, voltando aos nossos pensamentos disfuncionais, aqueles pensamentos automáticos que muitas vezes vêm de uma forma repentina e que a gente não freia, entra muito nessa relação da cobrança sobre o outro vai dizer, o outro vai falar, o outro vai julgar, e o quanto que aquilo é verdade. Né? Tipo assim, sim, a gente nunca parou para perguntar que assim, eu trago isso muito em sessão para os meus pacientes, como exemplo, você está no mercado, você está passando perto de pessoas que você nunca viu na vida, e essas pessoas estão rindo. E aí que vem aquele pensamento, aquele pensamento disfuncional assim, estão rindo de mim, estão falando de mim, é sobre mim. E a gente nunca parou e pensou assim, muito difícil as pessoas trazerem essa pergunta como evidência, mas o que é sobre mim? Eu não conheço essas pessoas. Essas pessoas não fazem parte da minha vida. Não te conhecem, né? E aí é onde a gente se anula, né? Anula muito uma rede de apoio, porque a gente está sempre em constância nesse eu não sou merecedora. Exatamente. Amiga, e pra gente conseguir às vezes, né, não fugir, mas evitar que tenha esse esgotamento, quais assim as medidas que a gente pode tomar, um cuidado com a gente mesmo, que seria importante ter um tempo, mesmo quando a gente acha que não tem. Sim. Tem que ser uma coisa muito grande ou uma coisa pequena, um tempinho? Amiga, a princípio esse reconhecimento, né? Então esse reconhecimento sobre a minha exaustão, sobre esse esgotamento, sobre esse cansaço, e aí se permitir, né, analisá-lo, buscar ajuda, buscar diversamente um conhecimento, resgatar o que você gosta de fazer.
Sim. Então, assim, uma academia incrível, um exercício físico. Eu vou falar por mim, eu não gosto de academia. Também não. Mas eu adoro Muay Thai, eu adoro um spinning, fiz Muay Thai por anos, agora eu dei uma pausa, hoje eu faço Pilates, né? E aí a proposta é voltar para um spinning, mas também retornar para esse Muay Thai que me ajudava muito emocionalmente. Buscar esse espaço de exercício, se permitindo cuidar desse corpo e dessa mente. Sim. Um lazer, um passeio. Uma conversa com as amigas. Uma conversa com as amigas, uma série, um filme, uma leitura, né? Então, assim, se permitir ser você, né? Porque, assim, a gente nunca para. Você vê como quando a gente se... Depois que a gente vira mãe, a gente é mãe... Dá um exemplo, eu sou mãe da Lulu. Antes de ser mãe da Lulu, eu sou Mariana. Eu sou Mariana, eu tenho uma profissão, eu tenho a Luísa, eu sou casada, eu sou filha, eu sou irmã, eu sou sobrinha, eu sou amiga, né? Sim. Então a gente esquece muito desse eu e sempre é muito outro a princípio. Sim. Não tem jeito, a gente é mãe, a gente vai sempre pensar no filho, vai sempre pensar no marido, né? Mas antes a gente tem que olhar pra nós, né? Sim. Se reconhecer. Eu não sou muito de querer sair pra beber com as amigas, eu não sou muito assim, mas o meu momento é assistir um Netflix. Perfeito. Se eu tiver no meu Netflix ali com um docinho, um salgado, porque dá uma bocada no salgado, dá uma fatia no doce, eu já tô feliz. Sem criança, eu amo os meus filhos, mas tem um momento na segunda que eu preciso que eles estejam na escola, os 3, pra eu ter um momento ali só pra eu assistir uma série sem ninguém me chamar. Sim. Até mesmo eu e meu marido, durante a semana, quando dá, né, porque o salão às vezes, né, consome um tempinho meu também, mas a gente consegue almoçar em casa, é 1h30 de almoço, mas é 1h30 que faz toda diferença entre o casal. Total. Eu e o Mar, a gente não consegue hoje em dia sair, né, igual a gente tava antes de engravidar. Mas o almoço, eu comecei a tirar. A hora que eu tenho um tempinho, eu falo, amor, eu tô indo buscar, o amor vem aqui me buscar e vamos lá pra casa e almoçar com calma, nós dois, sem criança chamando, sem criança gritando. Sim. A gente ama nossos filhos, mas precisa também desse momento nosso. Porque eu, Bruna, eu me reconheço também com o meu marido, que era eu e ele antes de ter os filhos. Sim. Então esse almoço que a gente acaba de comer, aí eu pego um docinho pra mim, um pra ele no mercado, aí senta ali pra assistir um pouquinho, é um momento que ajuda a gente a se conectar novamente. Porque depois das 6, né, meu amor? Depois das 6 vem tudo. Depois chega todo E mundo. o quanto que isso, né, amiga, é muito importante, né? Eu e o Thiago também, meu esposo, a gente sempre tenta ter esse espaço para nós, né? Sim. E é muito importante, né, amiga, essa fala sua sobre se permitir e não permitir o julgamento, Sim. né? Então, assim, eu tenho uma rede de apoio, uma vez ou outra, essa rede de apoio pode ficar no sábado para mim, de fato, sentar em algum lugar, comer com calma. Ótimo, isso é importante. Isso não vai anular você, não vai, nossa, mas você não é do seu filho, nossa, mas você não pensou no seu filho, nossa, mas você não sente falta do seu filho. Sim. Né? Mas a gente tem que pensar muito assim, eu preciso estar bem comigo para passar muito mais para esse filho, Sim. né? E a gente só consegue dar amor quando a gente se ama, né? Não adianta você querer passar um sentimento bom se você não estiver bem, Não, né? é Não muito tem como, né? É muito difícil, porque a todo momento você está se anulando, né? Exatamente. Amiga, e você, fora das redes sociais, você percebe na vida real mesmo, pessoas fingindo ser perfeitas, mães perfeitas? Claro, minha amiga, muitas, né? Então, assim, e é incrível, né? E é o quanto que muitas vezes eu escuto, eu não absorvo e eu entendo que tá tudo bem. Parabéns! Parabéns! Sim, eu falo assim, um deboche? Pode ser, mas essa não é a minha realidade. E tá tudo bem. Eu sou uma mãe imperfeita, muitas vezes eu procuro ser boa, mas
perfeita, buscar um perfeito é um outro processo. Sim. Também é muito desgastante. Com certeza, com certeza. Fugindo um pouco do assunto do esgotamento, me fala o que você acha de como tá as crianças hoje em dia, a educação que as crianças estão recebendo. Porque eu acho que tá uma geração um pouco permissiva. Me corrija se eu estiver errado, mas parece que ninguém pode se frustrar. E eu acho que, eu tô falando, vamos sair desse assunto, porém, eu saí um pouquinho do assunto de esgotamento, mas eu também acho que é por essa pressão da perfeição, que muitas mães estão deixando de realmente educar os seus filhos por conta da perfeição da mãe que não pode gritar, da mãe que não pode gritar, no momento nenhum é bom. Eu senti isso na pele com meu primeiro filho. Sim. Você sabe que eu dei uma retraída no tatá porque eu era muito rígida, né? Sim. E porque eu não queria ninguém falando do meu filho, eu não queria um filho mal educado, eu não queria um filho birrento, então eu era muito rígida com ele. Sim. Então eu prejudiquei ele nesse ponto. Só que eu acho que por essa cobrança toda, né, do pensando nos outros, eu acho que as mães hoje estão deixando, as crianças não podem se frustrar mais. Muito interessante, né? De quanto que a gente vê isso, né? Tipo, não dá, a gente não tem como não deixar que eles vivenciem as emoções. E a frustração é uma emoção muito importante. A tristeza é importante. O choro é importante. A alegria, a raiva, né? Então, assim, eu sou fã do filme Divertidamente, então ele é o meu catálogo principal, então o quanto que é importante como mãe você assistir. Minha filha ama o Divertidamente, a Lulu, ela adora o Divertidamente, ela adora o Amiga, em casa nós amamos também. Eu sou uma que eu sou fã, meus filhos também, a gente adora assistir desenho e esse é um desenho muito bom, muito bom. E aí a gente fala assim, como não permitir que o seu filho se frustre ali? Você não vai conseguir. É muito... Lá fora vai ter as frustrações. Vai ter o amiguinho que bate. E aí o amiguinho que bate não frustra só a criança, frustra a mãe, né? A família. A avó, eu acho que nem se fala. A avó, então, assim, e é uma situação que a gente quer passar, a gente não deseja passar, mas é uma frustração que importante, né? Infelizmente, né? Como está acontecendo, infelizmente, vivenciar para que a criança tenha a capacidade de não permitir por si só aquele comportamento do outro. Sim. Você sabe o que aconteceu esses dias? O Thales é meio nerdzinho, assim, vamos dizer, né? E ele gosta muito de assuntos de curiosidade, né? E aí ele veio falar pra mim que ele foi falar pra alguns amiguinhos que a bucha de banho, aquela vegetal, era uma planta. E o amigo virou pra ele e falou assim, não é uma planta? Ele falou, é uma planta sim. E os dois amiguinhos, não é uma planta, e começou naquilo chamando ele de mentiroso. E quando ele me contou isso, vem aqui, né? Vem aqui. Aí eu respirei, isso lá no mercado. E a gente andando, ele achou um pacotinho de semente de bucha. R$14 um pacotinho. Aí ele falou assim pra mim, mãe, eu já sei um jeito deles acreditarem em mim. Incrível, né? Mãe, deixa eu levar? Amiga, na hora, de verdade, eu falei, eu vou pagar. Porque esses moleques vão ter que comer essa semente. Mas eu voltei no meu momento lucidez aqui e falei assim, eu preciso ensinar o Thales que ele não tem que se importar com a opinião do outro. Ele sabe da verdade. Ele sabe que ele não está mentindo. O problema é do outro que não está acreditando nele. Ele não tem que toda hora se provar que tá falando. Tô provando, eu tô falando, Tem hora que a gente tem que provar, sim, mas não é a todo momento. Tem hora que você tem que falar pra pessoa assim, meu bem, é isso, você não acredita, é problema seu. Exatamente. E foi isso que eu falei pra ele. Eu falei, filho, a mãe até poderia comprar esse pacotinho, fazer você levar e fazer eles comer. Ele olhou pra mim e falou assim, ô mãe, não precisa disso.
mãe, não quero mais não. Mãe, não precisa. E eu falei, aí ele olhou pra mim e falou, mãe, não precisa disso. Eu falei, não, mãe tá brincando. Falei assim, só que filho, você tem que entender que se eles não querem acreditar em você, o problema não é com você. Já é um problema deles com eles. Sim. Se caso eles estiverem muito interessados em saber se você tá mentindo ou não, então você fala pra eles, então pesquisa. Pesquisa e depois a gente conversa. Você sabe da sua verdade, você sabe quem você é, você sabe o que você tá falando, você não tá mentindo, não tá passando ninguém pra trás. Se o outro não acredita, aí já é um problema dele. Exatamente. A minha, eu fui muito madura. Porque a minha vontade era de comprar aquela semente. De orgulho. E falar, vai engolir. E eu levar lá na escola e fazer uma exposição. Nem sei quem são os amigos que eu prefiro não saber, porque é uma hora. Criança, né? Briga hoje. Amanhã estão assim que não desgruda. Se amam. Não adianta a mãe querer comprar briga de criança. Não adianta. Não adianta. Não adianta mesmo, porque assim. O Tatá vai fazer 10 esse ano já. Né? Tatá tá com 9, então a Bruna passou já por boas etapas, né? A Lulu tem 4, né? Então ela tá ali no início, né? Então é muito difícil, né? A gente ter essa sabedoria sobre. Não é sobre isso. Exato. Não é sobre ele, e tá tudo bem, mas é tão difícil a gente chegar nesse tá tudo bem, passar esse comunicado, né, esse recado, ali querendo ter um outro tipo de comportamento, mas sim, não é do Tatá. Não. Ele pediu porque ele tem essa relação da curiosidade, do conhecimento, então ele queria mostrar ali. Mas foi muito bom ele ter essa certeza, o quanto que é valioso o conhecimento dele. Sim. E não ficar a todo momento, porque senão a gente entra num processo de toda hora tendo que provar. Aí fica aquela questão cansativa de toda hora que eu vou falar, eu tenho que provar, então eu paro de buscar conhecimento, eu paro de falar sobre os meus conhecimentos, porque eles me geram muito cansaço, muita exaustão. Esgotamento, então você começa a se anular. Exatamente. Que tudo gira em torno desse esgotamento mesmo, né? O que você falaria para as mães que estão assistindo e ouvindo, porque também vai para o Spotify? Estamos muito chique! O que você diria a elas para quando, né, o mínimo de atenção que perceber que está entrando em esgotamento? Mães, se observem, se permitam vivenciar o eu. Por mais difícil que seja, se permitam trazer essa rede de apoio, se permitam ter pessoas próximas do qual vocês possam conversar leve, sem competição, de quem vai ganhar o Oscar vai deixar de ganhar. Sim. Né? Se permitam vivenciar o lazer, né? A vontade, né? Sobre vocês. Então, assim, busquem ajuda quando necessário, não deixe que entre numa vivência muito mais, né, porque o burnout, quando a gente ele não é um transtorno, né, mas quando é anulado, ele tem uma hipótese de ser uma ansiedade, uma depressão, uma crise de pânico, né, então se permitam ter esse espaço também para vocês. Não deixar chegar a esse ponto, né? Não deixar isso ser só sobre isso, só isso sobre vocês. Sim, o problema que você passa hoje, todas nós passamos, nem sempre todas externam, mas todas nós passamos por todos os problemas da maternidade. Sim. Você não é um assunto isolado, então não se sinta como tudo acontece comigo, porque acontece com todas, né, amiga? Não se rotulem. Exato. Você observa que na rede social isso está trazendo gatilho, está trazendo uma emoção mais de cobrança, mais de insatisfação. Se permita não querer vivenciar. Exatamente. Né? Ô, amiga, vamos falar um pouquinho da sua profissão. Você atende crianças, adolescentes, adultos, como que é? Eu trabalho com... meu público maior é adolescentes e adultos. Né? Eu sou especialista na terapia cognitivo-comportamental, então eu
não tenho muito essa habilidade sobre atender crianças, mas já tive possibilidade de atendê-los, né? Mas hoje meu público maior é os adolescentes e adultos. Então as mamães podem te procurar se precisar. Pode, por gentileza, estarei à disposição para vocês, tá? E vai ser sempre uma troca muito importante, né? Sim, é muito bom. Todos nós precisamos de terapia, né? Muito. Eu falo que a terapia ela é uma relação que você se permite, é um espaço que você se permite na sua vida sobre um cuidado pessoal, né, de buscar bons profissionais, buscar profissionais de ética com ética, né, de possibilitar esses vínculos, Sim. tá? E sem cobrança, tá tudo bem se aquele primeiro profissional que você escolheu, você não se identificou, não desista, busque outros. Porque é importante isso, né? Identificação, Sim, né? A identificação, a relação do vínculo, né? Então, assim, isso é muito importante para você, porque ali é o seu espaço, ali é o espaço que você está se permitindo estar, porque você buscar, você ir atrás, você conhecer o profissional é de grande valia para você, é uma forma que você quer essa saúde mental, emocional. Sim. Depois da Covid, muita gente, né? Muitas. Já sempre precisou, né? Mas Sim. acho que depois da Covid deu uma intensificada na procura, né? Sim. A gente ficou trancado, né? O mundo parou, a gente não sabia quando voltava, né? A gente escutava que o mundo estava no colapso dentro de casa, né? Então, na Covid, eu trabalhei online com meus pacientes, né? Então eu conseguia fazer, eu era o CLT por conta da gestação, fiquei em casa e aí eu atendia todos os meus pacientes online. Hoje você percebe que os pacientes querem estar ali com você, Sim. no seu espaço. Então hoje eu tenho meu espaço, eu tenho minha clínica, eu tenho minhas salas super aconchegantes, que eu gosto muito de sempre estar pedindo, querendo que eles se sintam à vontade ali. Sim. Tem muitos pacientes de fora, né? Você faz atendimento online, então? Faço atendimento também online e presencial. Então hoje eu atendo mais online, mas eu tenho pacientes muito adeptos, né, ao online. E isso é muito importante, né? O quanto que a gente, no quanto que a psicologia, tipo assim, abriu barreiras. Sim. Sobre a relação de se possibilitar atender online. Mesmo distante, você consegue estar perto, né? Consegue uma proximidade com o seu paciente. Mesmo distante, a gente se conecta na relação do vínculo. Sim, eu vou deixar seu número aqui embaixo para quem precisar. E, Mari, quero te agradecer. Eu que agradeço. Por compartilhar seu conhecimento, a sua vivência de mãe. Né? Muito obrigada mesmo por participar desse projeto. Né? Mais uma das coisas que eu invento. O mais importante é o recado que a gente queria passar para vocês, de que vocês não estão sozinhas. Procurem ajuda, se permitam, porque cuidar de vocês também é um ato de amor com você, mas com a sua família e com seus filhos, que é o seu bem mais precioso. Então, precisou, vai atrás de uma ajuda. Você que é mãe, se precisar, tem a Mari aqui, uma excelente profissional. Eu conheço a Mari há anos. Obrigada. E ela é muito dedicada. Ela não trabalha no meia boca, ela ou vai certo ou vai certo. Né, sim, amiga? Sim. E ela é maravilhosa, então obrigada. Se precisar, pode procurar ela, que ela é perfeita. Amiga, muito obrigada. Obrigada, amiga. Eu te agradeço esse convite. Foi incrível, obrigada. Obrigada, essa oportunidade da gente falar de um assunto tão importante, né? Sim. Que a gente compartilha muito, né? Exatamente. Então, a gente tem muita troca em atendimento também, porque a Mari é amiga, mas a gente se vê mais no salão, né? Porque a Bruna aqui não sai muito. Então a gente assim, faz questão de estar sempre com a Bruna. A Bruna é uma excelente profissional. Ixi, uma cabeleireira de anos, né, gata? Desde 18, cadeira, né? Agora 33 aninhos. Faz tempo. Uma longa jornada aí que você concilia, assim, incrível, né? Maravilhosamente bem, né? Às vezes.
às vezes a gente... Uma medicaçãozinha ajudava. Uma terapia ajudaria, mas a Mariana não pode me atender, porque... Por que não pode me atender? Nós temos um vínculo muito importante. Antiético, né? Falei pra ela já, fingi que não me conhece, mas não rolou. Não posso, mas eu tenho... A gente vai, aí é um caminho que eu ainda não desisti não. Minha querida amiga pra terapia. Se dá um tempo pra ir, porque precisar, tô precisando. Né? Tem também essa questão, né, de se permitir vivenciar esse tempo, né? Igual a gente tá aqui, né? A vida da Bru é extremamente corrida, a minha também, né? E a gente se organizou aqui, né, amiga? A prova de que quando a gente quer, a gente arruma um jeito. A gente arruma um jeito, a gente organiza a nossa agenda, a gente organiza aquilo que é importante. Sim, né? Exatamente. Então tudo isso é muito válido, né? Essa proposta de ter um tempo. Sim. É fácil? Não, é muito difícil. Então é um treino. É uma proposta, é um treino que a gente se movimenta a se permitir a ter constantemente. Exatamente. Uma vez eu ouvi uma frase que era: você morreria pelos seus filhos? Aí responderam sim. Mas e viver? Você viveria pelos seus filhos? Que vem com aquela mensagem de que você tem que se cuidar. Porque se você morre por eles, então por que não viver por eles? A gente entra muito só assim com uma prova de amor, sempre uma relação catastrófica, né? Exatamente. Mas a gente nunca... Porque quando a gente fala de viver, né, ainda soa, né, no tabu, né, da sociedade de mesquinha, né, ingrata, né? Tipo... É eles em primeiro lugar, não é você, né? Tipo assim, é o todo em primeiro lugar, né? Sim. Então, é muito... Ainda a gente vive muito isso em diversas culturas, né? Eu acho que tá mudando aos poucos, mas Sim. ainda tem muito a mudar, né? Muito. E isso é um assunto que tem que ser normalizado, né? É a mãe poder ser fraca às vezes, né? Cair, ter alguém pra segurar, né? Sim, ter a oportunidade de pedir ajuda, né? Exatamente. Então é isso, gente. Muito obrigada. E até o próximo Pode Cuidar da Sua, nessa temporada que é Por Trás do Colo. Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Arrasamos, amiga! Agora deixa eu ver se aquela bênção tá gravando, né?